Olá, irmãos, boa tarde, meus queridos. Estamos aqui mais uma vez retornando ao estudo do Evangelho aqui no GPEC, através desse canal, reiniciando o ano com o capítulo 8. No mês de dezembro, tivemos uma pausa, onde tratamos um pouco sobre o Evangelho de João, falando sobre o encontro com Maria, o nascimento do Cristo, a anunciação do nascimento. E hoje a gente retoma o estudo sequenciado do Evangelho, né, a partir do capítulo 8, onde paramos no comecinho de dezembro, entre novembro e dezembro. Bem, eu me chamo Marcos Ribeiro, né, faço parte do GPEC, né, do Grêmio Espírita Perseverança e Caridade. Trabalho no setor doutrinário e, né, junto com minhas colegas e meus colegas que aos domingos nos encontramos, a gente está fazendo um trabalho sequenciado do estudo do Evangelho. Como todos já estão de costume, né, é muito comum no trabalho espírita a gente iniciar com uma prece para que a gente possa se conectar com o Mestre Maior. E aqueles que se sentirem à vontade podem fechar os olhos, né, para que a gente possa ter uma boa conexão, né, e a partir desse momento acalmar o coração, para que a gente possa ter um início de ano, um início de trabalho, de semana, em contato com o Pai Maior. E nada melhor que iniciarmos uma prece agradecendo ao Mestre Jesus pela oportunidade da vida, pela oportunidade de mais um ano estarmos aqui juntos, tendo a oportunidade de aprender, de crescer, de se melhorar. Que possamos, ó Mestre, sempre trazer o olhar para os teus ensinamentos, buscando chegar ao teu alcance, próximo a ti, para que possamos aprender sempre com o bem, com a prática da caridade, com o exercício do amor. Obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de estarmos aqui juntos, neste canal, refletindo sobre teus ensinamentos à luz do Espiritismo. Muito obrigado, Senhor. Pois bem, amigos, antes da gente fazer aquela breve leitura do capítulo 8, como é de costume, né, a gente sempre faz uma leitura da parte do capítulo que vai ser tratado e depois a gente faz uma reflexão, né? Antes da gente fazer essa leitura, eu queria relembrar um pouco como foi estruturado o Evangelho segundo o Espiritismo por Kardec, né? Então, o capítulo que nós iremos estudar a partir de hoje, o capítulo hoje, ele está dentro daquele grupo de capítulos que trata da redenção individual, né? Que vai desde o capítulo 5 até o capítulo 10, onde a gente está falando sobre perspectivas e finalidades, né? Onde trazemos experiência de espíritos que já atingiram, né, um grau, né, de evolução ou passagens que trazem um pouco sobre essa perspectiva e finalidade de evolução para que a gente possa aprender, né? Então, nessa parte de redenção individual, a gente poderia dizer que Kardec traz a visão do Cristo para o caminho da perfeição, né? E o capítulo 8, que é o que nós iremos estudar a partir de hoje, né, a partir desse encontro, é o capítulo que traz, né, como título Bem-aventurados que têm puro coração, né? E é interessante porque Kardec estrutura esses capítulos de uma forma muito racional e muito inteligente, né? Então, o capítulo 7 ele fala de bem-aventurados pobres de espírito, e nesse capítulo 8 ele traz bem-aventurados que têm puro coração, né? E o próprio Kardec explica por que essa estrutura, né? Quando ele começa o capítulo 8 após a leitura da passagem do Evangelho, ele faz uma reflexão de que a pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. A gente vai poder falar mais sobre isso adiante, né? Então, eu queria que a gente trouxesse aqui essa primeira impressão
para que fique fácil a gente entender, né, que uma coisa, né, a humildade, a simplicidade, ela está muito atrelada à pureza do coração, né? E o que é essa pureza que Kardec traz? Então, hoje a gente vai começar o capítulo onde ele trata da simplicidade e da pureza do coração. Ao longo do capítulo 8, Kardec traz outras reflexões sobre essas questões de pensamento, costumes, mas hoje a gente vai. O ponto de partida, né? É o que eu diria que seria o cerne que faz a gente entender o restante do capítulo. Vou fazer uma breve leitura, como é de costume, né, para que a gente possa ter uma visão, né, desse tópico, né? Vou ler uma parte dele e depois a gente traz alguns comentários, né? Então, simplicidade e pureza de coração. Bem-aventurados que têm puro coração, porque verão a Deus. Mateus, capítulo 5, versículo 8. Apresentaram-lhe então algumas crianças, a fim de que ele as tocasse, e como os seus discípulos afastassem com palavras ásperas os que lhes apresentavam. Jesus, vendo isso, zangou-se e lhe disse: Deixai que venham a mim as criancinhas, e não as impeçais, porquanto o reino de Deus é para os que lhes assemelham. Digo-vos, em verdade, que aquele que não recebeu o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E depois de os abraçar, abençoou-as, pondo-lhe as mãos. Marcos, capítulo 10, versículo 16, 3 a 16. A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. A gente acabou de falar sobre isso, né? Cada que inicia esse capítulo trazendo essa análise. Exclui toda a ideia de egoísmo e de orgulho. Por isso que Jesus toma a infância como emblema dessa pureza, da mesmo modo que eu tomou como da humildade. Poderia parecer menos justo essa comparação, considerando-se que o espírito da criança pode ser muito antigo e que traz, renascendo para a vida corporal, as imperfeições de que se não tenha despojado em suas precedentes existências. Só o espírito de que houvesse chegado à perfeição nos poderia oferecer o tipo da verdadeira pureza. É exata a comparação, porém, do ponto de vista da vida presente, porquanto a criancinha, não havendo podido ainda manifestar nenhuma tendência perversa, nos apresenta a imagem da inocência e da candura. Daí, o não dizer Jesus de modo absoluto que o reino dos céus é para elas, mas para os que se assemelham, pois que o espírito da criança já viveu. Por que não se mostra, desde o nascimento, tal qual é? Tudo é sábio nas obras de Deus. A criança necessita de cuidados especiais que somente a ternura materna lhe pode dispensar, ternura que se acresce da fraqueza e da ingenuidade da criança. Para sua mãe, seu filho é sempre um anjo, e assim era preciso que fosse para lhe cativar a solicitude. Ela não houvera podido ter o mesmo devotamento se, em vez de graça ingênua, deparasse nele, sob os traços infantis, um caráter viril e as ideias de um adulto, e ainda menos viesse a conhecer o passado. Aliás, faz necessário que a atividade do princípio inteligente seja proporcionada à fraqueza do corpo, que não poderia resistir a uma atividade muito grande do espírito, como se verifica nos indivíduos grandemente precoces. É essa a razão porque, ao aproximar-se a encarnação, o espírito entra em perturbação e perde pouco a pouco a consciência de si mesmo, ficando por certo tempo numa espécie de sono durante o qual todas as suas faculdades permanecem em estado latente. É necessário esse estado de transição para que o espírito tenha um novo ponto de partida. Isso é importante, a gente vai falar um pouco sobre isso mais à frente.
e para que esqueça em sua nova existência tudo aquilo que possa entravar. Sobre ele, no entanto, reage o passado, renasce para a vida maior, mais forte, moral e intelectualmente sustentado e secundado pela intuição que conserva da experiência adquirida. A partir do nascimento, suas ideias tomam gradualmente impulso, e à medida que os órgãos se desenvolvem, pelo que se pode dizer que, no curso dos primeiros anos, o espírito é verdadeiramente criança, por se acharem ainda adormecido as ideias que formam o fundo do caráter. Durante o tempo em que seus instintos se conservam adormecidos, ele é mais maleável e, por isso mesmo, mais acessível às impressões capazes de lhe modificar a natureza e de lhe fazer progredir, o que torna mais fácil a tarefa que incumbem aos pais. O espírito, pois, enverga temporariamente a túnica da inocência. Assim, Jesus está com a verdade quando, sem embargo da anterioridade da alma, toma a criança por símbolo da pureza e da simplicidade. Bem, né, aqui a gente pode fazer várias reflexões, né? Acredito que a gente possa pensar que a ordem desses capítulos, como a gente tratou há pouco, não é aleatória, né? Em todo sentido, tem todo sentido, né? A reflexão do capítulo de hoje, ela está inserida nas bem-aventuranças, né? E bem-aventurado significa bem-estar, prosperidade espiritual, alegria profunda da alma, felicidade, né? E os ensinamentos desta reflexão têm como foco a pureza do coração, né? Que é a limpeza interior, a limpeza espiritual e ver a Deus é a iluminação interior, né? Então a gente pode fazer essa compreensão de forma bastante prática, né? Que a limpeza interior, né? A limpeza espiritual, para que a gente possa ter a iluminação interior, né? Ao encontro de Deus. E a pureza do coração está ligada à alma que optou por seguir Jesus Cristo, né? Acendendo em seu coração os talentos que recebeu de Deus. A gente vê bem isso nas obras do Evangelho, né? Trazendo essa reflexão bastante clara, né? De que é preciso a gente botar em prática os ensinamentos trazidos por Deus a partir do aprendizado processual no caminho que a gente tem pela evolução. E aí a gente percebe que Kardec, né, trata da pureza do coração, né, e que essa pureza, de fato, é inseparável da simplicidade da humildade, né? E isso exclui toda a ideia de egoísmo e de orgulho, né? Nesse sentido, quem tem puro coração é aquele que limpou o coração de todos os sentimentos contrários ao ensinamento de Jesus, que afastou o egoísmo e o orgulho, né? Semeando a simplicidade e a humildade, né? Então, a gente pode perceber que toda a doutrina de Jesus é formulada com a simplicidade e com amor, né? No livro Illuminati, no capítulo 5, né, de Joana de Anjos, psicografado por Divaldo, ela fala que Jesus se utilizou das mais simples imagens para deixar permanente os seus ensinamentos. E aí onde entra, né, o ensinamento por parábolas, e nessa, né, das bem-aventuranças, ele traz a questão da simplicidade e da humildade. Então, é bem verdade quando Joana diz, né, que o ensinamento simples é para que a gente possa ter um entendimento, né, uma compreensão do caminho que a gente precisa galgar até a chegada a Jesus, né, até a Deus. Então, eu vou trazer aqui um trecho, né, do livro Evangelho por Emmanuel, né? Esse livro ele traz, né, comentários de várias passagens, e nesse específico, onde que é o Evangelho por Emmanuel, comentário do Evangelho de Mateus, né? Na página 67 e 68 desse livro, né,
Tem dois trechos que eu acho importante a gente fazer a reflexão. É pequenininho, eu vou fazer a leitura aqui para que a gente possa discutir. Quando a pureza respirar em nosso coração, o endurecimento espiritual jamais encontrará guarida em nossa alma, porque o calor do nosso carinho irradiará em todas as direções, estimulando a alegria dos bons e reduzindo a infelicidade dos nossos irmãos que ainda se confiam à ignorância. Bem-aventurados puros de coração, proclamou o divino amigo. Então, notem que Emmanuel traz a pureza, né, do coração, mostrando que evitará endurecimento espiritual da alma. É mais uma vez mostrando a questão da simplicidade que Jesus traz. E mais à frente ele traz aqui, né, estudando a palavra do Mestre Divino, recordemos que no mundo até hoje não existiu ninguém quanto ele, com tanta pureza na própria alma. Se purificares assim o coração, identificarás a presença de Deus em toda parte, compreendendo que a esperança do Criador não esmorece em criatura alguma, e que perceberás que a maldade e os crimes são apenas espinheiro e lama que envolve o campo da alma. Mais uma vez, né, Emmanuel traz, mostrando a simplicidade. Né? Então, nessa leitura, a pureza do coração ajudará a gente identificar ou ver, né, a presença de Deus em toda parte, né, em tudo. Deus está em tudo, né? E a gente pode perceber que a maldade e o crime são apenas espinheiro e lama que envolve o corpo da alma, que é o nosso dia a dia, né, o que a gente não consegue é, é, fazer ou melhor, o que deixa a gente ser contrário a Jesus, né? Nossos atos ruins, nossos atos que não são ligados a Jesus. Então, a verdadeira pureza não está somente nos atos, né? Ela também está no pensamento, na intenção. É importante a gente lembrar disso e ficar atento para que a gente não possa ter os desvios do caminho. Como a gente falou aí há pouco no Evangelho, né? A nossa oportunidade reencarnatória nos permite ter um novo ponto de partida, né? E a gente precisa ficar atento ao caminho que a gente está traçando. Eu diria que a gente pode estar se desviando desse caminho de pureza e simplicidade quando a gente exaltece ou anuncia os nossos feitos, né? As nossas ações de caridade, de benfeitoria, né? Quando a gente busca ou necessita de aplausos para se envaidecer, né? Necessitamos de elogios, né, para engrandecer. Então, é um alerta para que a gente não possa, através desses atos, nos desviar do caminho da pureza, da simplicidade, né? E a retomada da pureza, né, como a gente viu há pouco, tem essa relação com a oportunidade reencarnatória, né? Voltar a ser criança, né? Com a reencarnação, onde temos um novo ponto de partida, como a gente viu aqui no Evangelho, esquecemos o passado, né? E estamos em condição de aprender, né? Estamos numa condição física e espiritual, né, e de alma, para aprender o novo, para retomar os ensinamentos, né? Estamos mais maleáveis e mais acessíveis a esses novos ensinamentos, né? E a próprio estado em que estamos, né, nos torna capazes de nos modificarmos, né? E modificar essa natureza e fazer a progressão, o progresso, né? Progredir espiritualmente. Então, isso é muito bonito, essa oportunidade que Deus nos dá de chegar nesse estado, né? E chegar na possibilidade de retomar, ter um novo ponto de partida e voltar a ser puro enquanto criança, mesmo que a gente tenha as experiências passadas, né? Mas a lei do esquecimento nos permite que a gente possa retomar, né? E como afirma Kardec, o espírito enverga temporariamente na túnica da inocência e assim Jesus está com a verdade quando ele fala, né? Quando ele afirma que toma a criança como símbolo da pureza e da simplicidade, né? E aí é esse ensinamento que a gente pode perceber nessa parte do Evangelho, que busquemos Jesus, né? E aí, novamente, eu vou trazer uma reflexão de Joana, no livro Illuminati, onde ela fala, né?
retorna a simplicidade, a pureza e ao encantamento pela mensagem de Jesus e mantém-te saudável na fé sem presunção. Olha só, eu vou tentar trazer novamente aqui para a gente, como é bonito isso, né? Retoma a simplicidade, a pureza, o encantamento pela mensagem de Jesus e mantém-te saudável na fé sem presunção. Né? Nossa maravilhosa Joana de Anjos trazendo essa reflexão, né? Para a gente buscar Jesus dessa forma. E é importante, né, a gente nos questionar diariamente sobre como andamos, né? Como andamos na pureza de coração. Nossa pureza está como, né? Isso é um exercício diário, né, que nos permite melhorar como pessoa e como tarefa a gente pode buscar auxiliar todos, criando um ciclo de fraternidade, né? Os velhos, os jovens, os bons e os menos bons, os felizes e os infelizes, né? Os sábios e os ignorantes, os ricos de luz e os pobres de entendimento, né? E nesse trabalho bendito, né, árduo, porque não é fácil colocar isso em prática, né? E de ação do bem, vamos trabalhar a nossa alma para que o nosso coração se faça puro, né? Esse é o exercício, né? É um trabalho que nos permite colocar em prática a pureza de coração. E assim ergueremos o santuário que contemplaremos um dia em espírito de verdade, né? A divina presença de Deus vai estar conosco. É essa mensagem que o Evangelho de hoje nos traz, que a gente possa renascer em 2023, né? A nossa pureza de infância, que possamos trazer nossa criança interior com a simplicidade, com a naturalidade, e que a gente possa, né, colocar nosso coração sempre em ascensão para a prática do bem. E assim, meus amigos, vamos encerrar o nosso evangelho de hoje, né? Muito felizes por esse início de ano, que a gente possa nos encontrar inúmeras vezes, né? Aqui e presencialmente lá no GPEC, que vocês fiquem atentos à nossa programação no Instagram, né? Diariamente ou e alguns dias da semana sempre tem postagens das atividades, né? O setor de assistência, né? Dos idosos é muito importante a gente trabalhar esse desapego e ajudar o próximo, né? Então, quem quiser se informar sobre o trabalho dos idosos e das gestantes, né? Através do nosso Instagram, a gente tem lá informações diárias. As nossas doutrinárias presenciais, das quartas-feiras, já retomaremos a quinta, a sexta já está acontecendo, aos sábados, né? Os trabalhos de assistência de passe, diariamente a gente tem atendimento fraterno. Então, se informem, busquem lá nossas redes sociais que, né, estamos retomando já as atividades na sua normalidade, né? Como podemos falar assim. E para encerrar o nosso trabalho de hoje, vamos, né, mais uma vez agradecer ao Mestre Jesus, né? Então, aquele que se sentir à vontade, poder fechar os olhos, mas também quem não quiser, não tem problema. O importante é que a gente se conecte com o Pai, que a gente busque a nossa pureza de coração, que a gente busque exercitar a simplicidade, que a gente fique atento à oportunidade que tivemos no processo reencarnatório de exercitar o amor. Que em 2023 que possamos estar cada vez mais abertos, atentos ao ensinamento do Mestre e que possa nascer e germinar essa semente que está latente em cada um de nós. E através do ensinamento do Mestre, que a gente possa
germinar essa semente. E que através da atitude simples de ver Deus em tudo, em todos, a gente possa se melhorar cada vez mais. Ser melhor hoje do que fomos ontem. E ser melhor amanhã do que somos hoje. E essa mensagem que a gente sempre traz quando estuda o Evangelho. O Evangelho traz a importância do amor do Cristo. Amor este que a gente almeja, busca, tenta alcançar a cada trabalho diário, a cada ação permanente. E é essa a nossa meta, o amor do Cristo. Que tenhamos uma semana de muita paz, de muita tranquilidade, e que ela possa reverberar ao longo do nosso ano, para que 2023 seja um ano de muita alegria, de muitas realizações, e que possamos estar juntos cada vez mais. Obrigado, Pai, por mais uma oportunidade. Que assim seja. Obrigado a vocês por estarmos aqui mais uma vez. É com muita alegria que a gente começa o estudo do Evangelho em 2023. Muita paz, meus irmãos. Muita paz. Até mais.